Como enviar mensagens e compartilhar informações que, mesmo lidas por outros, sejam conhecidas apenas por um grupo seleto de pessoas? Como confiar que as mensagens que enviamos por meio de nossos aplicativos não serão lidas por desconhecidos? Como proteger dados pessoais em uma época de disseminação de informações? A criptografia, uma sub-área da criptologia, foi desenvolvida com o intuito de resolver esse problema. Sobre as definições. O que é a criptologia? É a disciplina científica que estuda os conhecimentos e as técnicas necessárias para o desenvolvimento da criptoanálise, que é a solução de criptogramas, e também para o desenvolvimento da criptografia. Afinal, o que é a criptografia? A origem da palavra vem do grego, significando escrita escondida. É uma área da criptologia que se baseia em técnicas para a codificação de meios de comunicação, com o objetivo de evitar que terceiros tenham acesso às mensagens e às informações secretas. Ela atualmente se baseia em conceitos da computação moderna, matemática, engenharia elétrica e física para garantir a maior segurança possível para os dados protegidos. No entanto, ela teve um começo muito mais rudimentar, no qual se baseava em cifras de substituição simples, tal como substituir uma letra por outra. Acerca da história da criptografia. Sobre a sua origem. O primeiro registro do uso da criptografia é de aproximadamente 1900 anos a.C. no Egito. Os hebreus também fizeram uso de técnicas de criptografia séculos antes de Cristo, em partes do livro de Jeremias, que é parte do Antigo Testamento das Sagradas Escrituras. Na Idade Média, a civilização árabe-islâmica contribuiu muito para o desenvolvimento da criptoanálise. No geral, o uso dessas técnicas era focado em mensagens relacionadas a guerras, assuntos diplomáticos e mensagens de amor ou de importância social que não podiam ser conhecidas por terceiros. A criptografia nos tempos recentes. Na Segunda Guerra Mundial, o exército alemão utilizou a famosa máquina Enigma, que era responsável por criptografar códigos de uma maneira que eram extremamente difíceis de serem decodificados. Isso fez com que estudos na área aumentassem, visto que aprender a decodificar essas mensagens era algo de extrema importância para o fim da guerra. Alan Turing, uma das personalidades mais importantes da computação, liderou um time que acelerou muito esse processo de decodificação e, no processo, contribuiu muito para o desenvolvimento da criptologia. Atualmente, com o avanço da computação e da globalização, a criptografia é utilizada de diversas formas, visto que o mundo atual, por meio da internet, se baseia fortemente na constante troca de informações e dados que muitas vezes precisam ser protegidos. A criptografia é aplicada em transações monetárias, na proteção de documentos, identidades, imagens, mensagens e muito mais. Sobre a relação entre a álgebra linear e a criptografia. No desenvolvimento da criptografia, a aplicação da matemática aumentou muito a sua eficácia e os seus usos. Junto ao grande poder de processamento dos computadores, enormes quantidades de dados podem ser encriptadas com cifras complexas. A álgebra linear, ramo da matemática focado no estudo detalhado de sistemas de equações lineares, é muito utilizada em cifras modernas baseadas em manipulação de matrizes. Convertendo os caracteres em números, alterando-os por meio de algoritmos complexos, inserindo-os em matrizes e multiplicando-os por outra matriz, chamada de chave, podemos impedir o acesso indesejado aos dados protegidos. Como um exemplo prático do uso da álgebra linear na criptografia, veremos a cifra de Hill, uma criptografia voltada para codificar mensagens utilizando matrizes e algumas propriedades da aritmética modular. Criada por Lester Sander Hill, a cifra de Hill foi desenvolvida com a intenção de reproduzir a cifra afim para um bloco de letras, tornando cada vez mais difícil verificar a existência de padrões e quebrar essa criptografia. Vale lembrar que a cifra afim é uma cifra simples, como por exemplo a cifra de César. A codificação ocorre atribuindo um valor numérico para cada possível elemento de nossa cifra, tomando por exemplo o alfabeto, a letra A seria o número 1, B seria o número 2 e assim sucessivamente. Tendo em mãos a mensagem que desejamos encriptar,
Nós a codificamos para números e armazenamos em pares, colocando-os em uma matriz coluna. Depois, basta escolher uma chave de 4 letras, posteriormente transformando em uma matriz, que será a chave de criptografia e descriptografia de nossa cifra. Essa chave pode ser qualquer matriz quadrada invertível, isto é, a chave é válida se e somente se o determinante dessa matriz for diferente de zero. Podemos então multiplicar a matriz-chave pela matriz coluna de caracteres pela nossa chave e então calcular o resto da divisão por 26, para que dessa forma nenhum elemento exceda o código máximo do alfabeto. Após repetir o mesmo procedimento para as outras matrizes colunas e converter os números em caracteres, teremos todo o conteúdo da mensagem devidamente criptografado. Agora, para descriptografar a mensagem, precisaríamos apenas da inversa da matriz-chave e realizar alguns procedimentos similares, como veremos em alguns instantes. Vale salientar que a quebra por força bruta da descriptografia exigiria testar todas as combinações possíveis de matrizes chaves. Em nosso exemplo, isso seria igual ao máximo de 26 elevado a 4 combinações. Bom, para demonstrar o funcionamento da cifra de Hill, nós criamos um programa capaz de encriptar e decriptar um arquivo de texto. No caso, utilizando uma chave 2x2 e admitindo até 256 caracteres, pois usaremos a tabela ASCII como base. Aqui temos o arquivo de teste, que é álgebra linear, é um texto, também, e iremos encriptá-lo. Para isso usaremos esse primeiro programa, que solicita o nome do arquivo a ser criptografado e a chave desse arquivo, a chave que usaremos para encriptografá-lo. Abrimos o arquivo, verificamos se todos os caracteres do conteúdo são ASCII, se eles são menores que 256, e verificamos se a quantidade de caracteres é par. Caso não seja, acrescentamos um espaço no final. A quantidade precisa ser par para que possamos criar uma matriz em cima disso. Em seguida, transformamos a chave, aquela chave que pegamos anteriormente, em uma matriz quadrada invertível. Em seguida, nós colocamos o conteúdo do texto em uma matriz coluna de 2 linhas, para que possamos multiplicar pela matriz-chave, que construímos aqui. E em seguida, agora nós precisamos calcular o resto da divisão por 256, que é o tamanho da tabela ASCII, para que não ultrapassemos esse valor. Em seguida, agora temos a matriz criptografada e escrevemos o conteúdo dessa matriz no arquivo de texto. Bom, vou demonstrar o funcionamento aqui nesse momento, executando esse código. Bom, o nome do nosso arquivo é teste.txt e a chave de criptografia só precisa ser uma chave com 4 caracteres. Vou usar aí. E se virmos agora aqui nesse arquivo teste, que antes dizia álgebra linear, agora diz... Não sabemos, está criptografado. Porém, nossa intenção é descriptografar esse arquivo. Então nós vamos agora abrir o arquivo decrypt, que faz virtualmente a mesma coisa. Ele solicita o nome do arquivo, solicita a chave de criptografia, carrega o conteúdo do arquivo, verifica se todos os elementos são caracteres ASCII, verifica se a quantidade é par, e transforma a chave numa matriz quadrada invertível. Porém, a partir desse ponto, ele obtém a matriz inversa da matriz-chave, calcula o determinante da matriz-chave, obtém o inverso multiplicativo, e com base nisso, nós temos a matriz decodificadora. Então, multiplicamos nossa matriz-chave invertida por esse multiplicativo inverso, lembrando sempre de termos com o módulo 256 para que não ultrapassemos esse valor. E novamente colocamos agora o conteúdo do texto, agora criptografado, em matriz coluna de 2 linhas. Porém agora iremos multiplicar pela matriz decodificadora, e novamente faremos módulo 256, e escreveremos o conteúdo dessa matriz no texto, como eu vou demonstrar nesse momento, com o decrypt. Eu executo o código, carrego o arquivo teste.txt, chave, aí, pronto. Se eu voltar agora novamente aqui nesse texto que está encriptado, ele volta a ser álgebra linear. A ciência e a tecnologia estão em constante evolução. Novos métodos de criptografia surgem com o passar dos anos,
utilizando-se de soluções matemáticas cada vez mais sofisticadas. Em uma época em que nos preocupamos constantemente com a segurança de nossos dados, seria ótimo caminharmos em direção a um futuro em que a privacidade de nossas informações esteja assegurada e esperamos que essa área da criptografia se desenvolva suficientemente para que isso seja possível. Aqui concluo o nosso trabalho sobre a criptografia. Agradeço pela sua atenção.